seu nome, a sua idade, Eu né? dizer agora o meu Isso. nome, Felicita Tonato. Aí eu tenho 88, vou fazer 89 em outubro. Uhum. E a senhora é natural da onde? Eu sou de Garibaldi. De Garibaldi. É. E a senhora veio para Benjamin com que idade? Eu vim para Benjamin, olha, deixa eu ver, que eu me lembro, a Inês tem 70 anos. A Inês, minha filha, ela tinha 2 anos quando que eu vim morar em Benjamin. Uhum. Então E é 68. 68. Hum. E qual que é as primeiras imagens que a avó tem de Benjamin quando a senhora veio morar para cá? Olha, eu morava no tope Uhum. da terra. Cabo da Serra. Eu lembro quando o vento derrubou a igreja. Uhum. Tenho bem aquela lembrança, que era uma festa da igreja e deu uma ventania e o vento derrubou a igreja. Eu tinha, bom, o Neri era pequenininho assim, Uhum. e nós estava fora e levantou aquela ventania e a igreja veio para o nosso lado e eu consegui pegar o Nery, ele perdeu o chinelinho e o nono também ficou chinelo embaixo. E nós fizemos hora escapar. A primeira lembrança que eu tenho. Tá E, ok. é, Mais o que, vó? e deixa eu ver. E quando de novo essa eu vim, criança, tinha da pouca história coisa, sabe? Ah, Tinha pouca, tinha ali onde que é o Meneghetti. Estou falando demais? Ali era nem lembro quem que era um casal antigo. E daí já entrou o Meneghetti, foi crescendo, estava pequeno quando eu vim, mas foi aumentando, aumentando, apareceu os conhecidos. E fiquemos na colônia, lá embaixo, todos esses anos, trabalhando, eu, Ricieri, os meus ratorinhos, que tenho 10. Tu sabe que eu tenho a família grande, 10 filhos. Criei eles todos lá na colônia. E nenhum ficou doente para eu levar no médico. Nenhum dos meus filhos eu que levei no médico. Senhora, conta para nós de novo a história da igreja lá, que Da a senhora igreja. segurou a criança e perdeu o chinelinho. Conta para nós de novo. Sim, tá. Daí nós estávamos ali esperando para entrar na igreja, né? Era São Roque, o dia de São Roque. Tu sabe que dá aquelas festas grandes. E a gente estava ali esperando com o Neri pequenininho assim. O Neri já caminhava e eu tinha a Janete daí no colo. Se armou de repente aquela ventania, de repente, quando vimos a igreja daí, eu com uma no colo e o nono passou a mão para aquele o Neri, que era mais grandinho, e fomos indo numa corrida, o coberto bom, o coberto, o chinelo do meu guri, e do nono ficou embaixo do coberto. Mal e mal que se escapemos, daí nós fomos lá para a banda do Remi, sabe? Correndo. E foi bastante coisa que eu me lembro, sabe? E outra coisa que eu me lembro da gruta, que estava, sabe, eu me lembro quando tinha a igrejinha, tu era pequeno, garanto que a tua mãe fala. Tinha a igreja lá em cima. E a gente subia lá devagarzinho, aquela subida. Coitadinha das piazadinhas minhas, a gente era pobretão, sabe? Tu sabe? Com chinelinho, resbalava naquelas pedrinhas, ai, 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 ai. E nós subia lá a rezar, que tinha a igreja lá em cima, né? Tu te lembra? Tu, eu acho que era pequeno, né? E daí a gente fazia aquela vida, vinha de lá embaixo, 3 quilômetros, com a nossa piazadinha, no terço, quando tinha missa, nos domingos. E Ah, a senhora consegue dizer para nós como é que eram as estradas naquela época? E como é que as pessoas costumavam andar, indo de cavalo? oh, querido, as estradas eram feias.
ia de carroça, cavalo. Carros quase não tinha, que eu me lembro que nós, olha, demorou a ter transporte de carro de lá, anos antes de começar. E daí a gente, se tinha de vir fazer as compras, vinha com a carrocinha, ou se não a cavalo, ou a pé. E a senhora se lembra de algum comércio que tinha aqui perto, algum mercado? Onde vocês faziam as compras quando tinha que comprar alguma Olha, coisa? eu, primeiro de tudo, comecei no Capelari, no Augusto Capelari, e depois tinha o Geraldo Bertuol. Eu comprava aí. E tinha um que tinha outro, tipo um lanchonetinho, era parente do Meneghetti, mas não lembro. Eles foram para Planalto, aqueles lá. Daí tinha tipo um armazenzinho, também vendia comidinha, fazia coquinha, a mulher assim vendia. Mas não lembro mais o sobrenome deles. E na casa da senhora tinha luz elétrica quando vocês vieram morar para cá? Não, 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 luz elétrica, querido, não, não. Demorou para vir a luz elétrica ainda, para vir, demorou bastante. Daí nós vinha no terço, que às vezes tinha terço de noite, que tu sabe que a lanterninha, O e lampião? daí o lampião era assim. Daí eu ia com a piazadinha, devagarzinho. E como é que vocês faziam para conservar a carne, as coisas naquela época? Ah, querido, a gente sofria. Daí a gente sempre tinha o porão, ou se não fora para uma janela, sabe? Uma vez nem porão nas casas não tinha. E a gente tinha aquela pia por fora, tipo uma tábua por fora, a gente não tinha pia, nada dessas coisas. E daí era tipo um feito que tinha biquinho que corria fora a água. E a gente dizia o lavel. E daí a gente fincava um prego por cima lá daquela lavanderiazinha, lavador, que não me lembro como que é o nome em italiano. E fincava um prego e matava a galinha, aquela que a gente botava a cozinhar, botava e pendurava e enrolava um paninho, uma toalhinha. E tinha de cuidar as varejeiras. Deixava um pouco, depois mais de meio-dia que eu vinha da roça, botava mais um pouco para pegar vento, para não estragar, para o outro dia. Daí ela durava, daí perto da noite eu botava o sal, para não estragar para outro dia. Era E, sofrido. e quando carneava um gado, um porco, faziam O... como? daí a gente fazia salame e o charque, dizia, né? Eu botava a carne que a gente queria sobrar as costelas, sabe? Os ossinhos, a gente pendurava por cima, botava uma vara, assim, por cima do fogão, uma foguinha, e botava, pendurava por cima do fogão até que ficava seco. A gente dizia o charque. E na banha vocês não deixavam nada dentro da banha? Ah, sim, isso. E às vezes a gente cozinhava também na banha e botava numa lata. Uma lata, sabe, daquelas latas que tinha tampa. Com bastante banha, ficava cobertada de banha a carne. Daí, quando a gente precisava, ia com a concha ou com a colher, pegava, esquentava. Tampava e não se estragava. Com a banha, né? Tinha de deixar a carne embaixo da banha, senão estraga. E com relação ao hospital? Com relação ao hospital, quando uma pessoa ficava doente, um familiar ficava doente, como é que vocês faziam? A cavalo, querido, a cavalo. Eu nunca me aconteceu porque os meus, mas muitos tinha de ir a cavalo com doente, eu lembro, ou de carroça, ou a cavalo. Até onde que vocês iam levar? Oh, Erechim, menino. Erechim, eu lembro de lá no tope, a Erechim. E no Votoro também eu morei um pouco no Votoro, que é o mesmo lugar lá. Tinha de Erechim. Uhum. Até Erechim.
E aqui em Benjamin não tinha nenhuma enfermaria, ninguém que curava, nada? Tinha em São Valentim, a gente ia num, que não lembro mais nem o nome, tinha um meio, não era doutor, trabalhava assim, dava remédio, mas aqui em Benjamin, que eu me lembro, não tinha. Aquele aí na casa do Meneghetti, o pessoal É. diz que tinha, não foi na época da senhora então, dizia que tinha uma enfermaria, não sei o quê, que o Não, pessoal, a senhora não se não, lembra? eu não me lembro, mas eu acho que não, eu nunca me A lembro. senhora não se recorda então. Muito bem. E com relação às escolas, a educação, como é que faziam naquela época? Oh, querido, era sofrido. Ah, tinha de arrumar, tinha, eu, todos os meus estudaram tudo. Ah, daí vinha de lá embaixo, mais de 3 quilômetros a pé, vinha estudar aqui em Benjamin, e depois vinham para casa, chegavam às vezes meia hora passado o meio-dia, às vezes mas separavam um pouco, tinha iam se tirar bergamota, às vezes atrasavam um pouquinho. E E, estudavam aonde? Aonde que era a escola? deixa eu ver. A escola era por aí mesmo, mas daí mudaram. Era uma escolinha velha. E daí fizeram depois com o tempo mais essa primeira, e depois de lá anos fizeram a outra lá, que agora também tem, né, duas. A senhora se lembra de alguma escola que tinha lá na casa da Nelce? Lá no fundo ou não se recorda? Não, Não se não, recorda? daquela não me recordo. Uhum. E na opinião da avó, qual que eram as maiores dificuldades naquela época? De trabalhar, tu quer dizer? É, dificuldade da vida. Ah, era dificuldade, tudo difícil para vir comprar, não tinha nem um transporte, nada, tinha de vir a pé. Se era que a gente comprava farinha de trigo e levava o trigo no moinho, agora me lembrei dessa. A gente plantava o trigo, né, e colhia, e daí tinha de levar no moinho mais longe. O nono saía de madrugada com a carroça e voltava de noite com a farinha. Ficava lá esperando o moinheiro fazer, moer o trigo, fazer a farinha. Era sofrido. E a senhora se recorda se já tinha essa estrada aqui, ou aquela estrada do Paulo Frontin? Qual que é a estrada que tinha? Não. Daquelas porque eu quase não vinha quando era as festas. Daí fiquemos um tempo lá no tope, daí ali, aqui, olha, aqui deixa eu ver, o Nery tem, o Celso tem 62, o Nery vai fazer 60. Era. Não, tá. E o que tu me pediu que agora me escapuliu? Das estradas, se já tinha essa estrada, ou lá do Paulo Frontin? Não, lá eu não lembro, porque eu não saía, sabe? Mas eu acho que tinha. Eu lembro, era o Giacomelli. Eu acho que tinha um. Não, não é aqui, é lá no Toro que tinha um Giacomelli que tinha um moinho. Uhum. E se a senhora pudesse deixar uma mensagem para os seus netos, bisnetos, para todo o pessoal que está vindo aí, né? Que É. mensagem que a senhora gostaria de deixar para todo esse pessoal aí? Primeiro de tudo, eu queria pedir que eles continuassem a religião católica e que estudassem, que botassem, que caprichassem ser, como é que eu posso dizer? Que não faça alguma coisa de mal, deixa eu ver como é que eu posso dizer. Tá, Que sejam pessoas boas? sim, sim, que faça só coisa boa, que seja amigo de todos, que nem eu, a minha vida, e o nono também. Eu tenho 89 anos, nunca me descontrolei com o vizinho, nunca discuti com uma mulher, com ninguém. Eu queria que eles também, meus filhos, meus netos, bisnetos, eu tenho tataraneto, que eles viessem também com, com fé em Deus, não pensar em coisa ruim, que eles ficassem se dando com todo mundo.
e trabalhador, com vontade de trabalhar também. Que não pegasse algum vício ruim, sabe? Ruim. E para a família da senhora, gostaria de deixar alguma mensagem? Daí eu queria deixar para os meus netos, bisnetos, meus filhos, tataranetos, que eles caprichem, que eles não peguem um caminho ruim, que eles continuem com a religião católica mais importante, que eu sou muito católica, e que eles continuassem uma vida de alegria, trabalhador, tudo que seja coisa boa.